Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar mais uma oração. Antes, porém, como eu tinha falado que iria trazer no próximo vídeo sobre os pais da igreja pós-nicenos, então nós vamos trazer esses pais da igreja, que são os homens de Deus da época, os servos de Deus da época, depois de 325 depois de Cristo, né? Que é o ano do Concílio de Nicéia, que o convite foi feito para 1.800 líderes, 1.800 pessoas, mas vieram apenas 318 e tudo foi patrocinado pelo imperador Constantino e levou a cerca de 6 meses esse Concílio de Nicéia. Então, depois da oração, nós iremos falar o que aconteceu depois do Concílio de Nicéia. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e buscamos, meu Deus, a sua força, buscamos, meu Deus, o seu poder, buscamos, meu Deus, a sabedoria e o entendimento, Senhor. Abre a nossa mente para que nós possamos entender todas essas coisas, em nome de Jesus, meu Pai. Nós somos igreja do Senhor nos dias de hoje. Nós estamos no século 21 e aqui nós estamos falando dos pais da igreja do século I, II e III. Senhor Deus dos céus e da terra, assim como o Senhor foi com a igreja primitiva nesses primeiros séculos, sê conosco nos dias de hoje, meu Pai. Sê comigo, com essa pessoa que está orando junto comigo neste momento. Eu quero incluir, meu Deus, todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, todos que entram nesse vídeo, meu Pai, nesta oração. Eu quero abençoar e determinar a bênção do Senhor sobre cada um com a sua casa, cada um com a sua família. Os que estão escrevendo os nomes de familiares dentro do canal, nós apresentamos cada um em oração e que o Senhor, meu Pai, venha na vida de cada um de acordo com a sua necessidade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, graças a Deus. Escreve aí nos comentários dizendo amém, dá um joinha também e escreva o nome de familiares dentro do comentário para poder a gente apresentar em oração. E fica comigo até o final desse vídeo, se ele pode, que eu vou dizer o que você vai determinar dentro desse canal, tá bom? Igualzinho no outro vídeo anterior. Então, até agora nós conseguimos entender que até o ano 325 havia muitas doutrinas, havia muitos conflitos de pensamento, ainda não existia a formação do Novo Testamento, dos 27 livros, de Mateus a Apocalipse, e a gente entendeu de que esse primeiro concílio de 325 foi justamente para começar a formação do Novo Testamento. Até esse concílio, a igreja primitiva foi muito perseguida pelos imperadores, inclusive pelo imperador Constantino, que foi aí aonde ele, naquele sonho, naquela visão que ele teve, ele mudou de ideia e se converteu, entre aspas. Ele reúne os líderes de igreja, líderes de comunidades, nesse concílio, inclusive o Atanásio. Atanásio, ele é um dos pais da igreja que estava nesse concílio e ele tinha apenas 25 anos, mas mesmo assim participou do concílio, aonde ele fez apologia e ajudou sobre a discussão sobre a Santíssima Trindade, a doutrina da Santíssima Trindade, que o Tertuliano ele fala sobre a Santíssima Trindade lá atrás. Nessas alturas Tertuliano já está morto. E agora Atanásio ele dá vida e trabalha com os outros pais da fé, os outros que faziam parte desse concílio, para definir. E por que pais da igreja? Bom, a gente vê aqui que na língua portuguesa a palavra pai é proveniente do latim.
certo? E tem a mesma origem que a palavra padre. Então, aqui no Brasil, usa o padre justamente como um dos sacerdotes, no caso na Igreja Católica, né? Na religião. Eu tive também a experiência de trabalhar nas Filipinas, e lá nas Filipinas eles já nos chamam de father, né? Era comum quando a gente entrava nos lugares, nos bairros para evangelizar, e as pessoas pediam a bênção nos chamando de father. Father, que é inglês, né? Pai. E era muito engraçado porque a gente não tinha esse costume, né? E não tem, de ser chamado de pai, né? E quando a gente chegava aqui, eles diziam, bless me, Father, bless me, abençoa-me, Pai. E assim como eu trouxe em outro vídeo, nos outros vídeos aqui no estudo, eu trouxe 9 pais antinicenos, eu vou trazer também 9 pais, são muitos, mas apenas 9 pais pós-nicenos, que seria o Atanásio. Como eu já falei, Atanásio, ele viveu esse momento, ele era jovem, então ele é mais pós-niceno do que antiniceno, né? Aí já vem o Gregório de Nissa, vem também o Basílio de Cesareia, que já é de 330 a 379, ele nasceu em 330. Vem o Gregório de Nazareno, e vem também o Ambrósio, que nasceu em 339 até 397, que ele morreu, foi bispo de Milão. Vem o Jerônimo, que nasceu em 347 e morreu em 420, ele foi monge. Vem o Crisóstomo, que nasceu em 345 e morreu em 407, que foi pastor em Antioquia e Constantinopla. Aí vem Agostinho, Santo Agostinho, que a Igreja Católica dá o nome de Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja muito falado, né? Que nasceu em 354 e morreu em 430 depois de Cristo. Então, o que acontece? Eu não tenho tempo de falar em apenas 10, 15 minutos história de anos. E a gente está procurando trazer para todos os amigos desse canal apenas tópicos para você ter uma noção. Porque quem faz teologia, então são anos, são 5 anos estudando sobre todas essas coisas. Então fica difícil da gente pegar tudo em apenas alguns vídeos. Então, só em eu falar para você de que uma coisa foi a história de Cristo, dos apóstolos de Cristo, até o concílio de Nicéia. Perseguição pura. Quando vem Constantino, que ele se converte, então para a perseguição da igreja, e aí é onde ele faz decretos. Daí que começa a montagem da Bíblia, Novo Testamento, quer dizer, começa, porque não terminou, só vem terminar no final do século V, 490 mais ou menos, que faltavam ainda oficializar se o livro de Apocalipse entraria dentro dessa linhagem cânon do Novo Testamento ou não. Por isso, como já falamos, foram muitos concílios, consensos, reuniões, encontros. E é a partir desses concílios aí, após 325, que vem o Constantino, ele morre, vem o seu filho, e daí em diante se começa a igreja se desviar, começa-se a bifurcação. A religião imperial, a religião oficial de um lado, e do outro lado aquele grupo que não queria, que não gostaria de se aliar a essa religião oficial, e começa tudo de novo. Começa tudo de novo o quê? A perseguição. E é nessa era que aí se começa também o período, se inicia o período da Inquisição. Aí você vai ter que estudar sobre esse tempo da Inquisição, que foi outro tempo muito difícil para quem era
cristão de verdade. Então, quando a gente fala o século V, então esse século V vai até 999. A partir de 500 já entra o século VI, e aí você pensa nos cristãos do século VI, do século VII, do século VIII, IX, X, até o século XVI, 1500. Até 1500 que o nosso Brasil estava sendo descoberto e estava nascendo nessa época o Martim Lutero, que já é outra história. E Martim Lutero, ele nasce nessa época, que é outra história linda, a história de Martim Lutero, né? Que é a partir dele que vem a reforma. Então ele nasce no dia 10 de novembro de 1483, final do século V, e o seu falecimento foi no dia 18 de fevereiro de 1546. O Brasil já estava descoberto por Pedro Álvares Cabral. E aí tem essa história de Martim Lutero, que é muito bonito, tem um filme dele, eu aconselho vocês a saberem sobre isso. E a reforma começa a partir dessas 95 teses que Martim Lutero não concordou com a religião oficial, e aí se divide a igreja novamente. Agora, a igreja católica, essa igreja romana, essa igreja da religião oficial, que começou lá no século V, lá atrás, há 1000 anos atrás, ou mais ou menos 1000 anos, então ela está aqui agora se dividindo novamente entre os católicos ortodoxos e os protestantes, a partir da reforma de Martim Lutero. E aí serão outros vídeos que eu vou fazer falando da igreja reformada, falando sobre Martim Lutero, sobre de 1500 para cá, né, até nós. Então, terminando e pontuando, Jesus Cristo, os apóstolos e os discípulos, aí vem os pais da igreja antinicenos até 325 anos depois de Cristo. Aí vem os pais da igreja pós-nicenos, que é a partir desses pais da igreja pós-nicenos, no final do século V, que começa essa divisão da igreja, que vira a religião oficial, e também esse grupo de pessoas que não aceitou seguir essa religião oficial, que veio sobrevivendo até Martim Lutero. E de Martim Lutero em diante, aí vem as igrejas que existem nos dias de hoje, as ramificações das igrejas protestantes. Amigos, eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria que você comentasse, se você quiser, se você puder, o que você achou dessas pesquisas. Eu só trouxe tópicos, não foi bem um estudo, mas foi assim bem superficial, tópicos para poder você ter uma noção da linha do tempo, da história da igreja, do cristianismo. E você que ficou comigo até agora, no finalzinho do vídeo, eu gostaria que você escrevesse assim: o princípio do temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Vou repetir: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.